Pois é, pessoal, esse é o nosso título hoje do vídeo sobre carros elétricos para carregar em 5 minutos. Então, para você carregar o carro elétrico hoje, você pode carregar um carro elétrico, ou seja, a bateria de um carro elétrico conectado na rede elétrica convencional, sistema solar, ou desconectado da rede. Quando se fala desconectar da rede, é o sistema de carregamento sem fios, né? Então, antes de apresentar as explicações sobre campo magnético e campo elétricos, certo? Primeiro vamos assistir um vídeo, certo? Saber o que é campo magnético alternado e campo elétrico, saber as diferenças, certo? Tá bom? Então vamos lá. Então, aqui eu tenho um vídeo para apresentar para vocês sobre o campo elétrico e o campo magnético, certo? Tudo bem? Então, primeiro vamos assistir um vídeo para vocês entenderem melhor o que é o campo elétrico e o campo magnético, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui para carregamento por indução sem fios, certo? Eu vou clicar aqui, carregamento por indução sem fios. Então vocês vão assistir aí um vídeo. Ele já foi passado no YouTube aí para todo mundo assistir. Um veículo transitando na rodovia, certo? Então nós temos aqui a bobina do Tesla, né? Aquele questão do campo magnético, né? Então, eu vou apresentar para vocês um vídeo. Aqui nós temos a tecnologia de carregamento sem fio. Aproveita a potência máxima dos campos elétricos, se fala em campos elétricos, mas aumenta a tensão e opera em altas frequências para alcançar grandes níveis de transferência de energia, certo? Então aqui nós temos o texto explicando o que é campo elétrico e campo magnético, certo? Então aqui nós temos um projeto de carregamento sem fio, combina duas comunidades muito diferentes, eletrônica de alta frequência e eletrônica de alta potência, para criar um novo campo e permitir novas aplicações. Então, quais são o que é aplicado hoje para carregar baterias desconectadas? O que se aplica hoje é o campo elétrico, certo? Então, o que é aplicado hoje é o campo elétrico e não o campo magnético, certo? Tudo bem? Então, aqui tem, vamos falar aqui sobre a origem do projeto de Alfred, né? Do Alfred. Alfred é um engenheiro, o nome de um engenheiro, eletricista em computação. Ele é engenheiro eletricista e doutorado em computação, certo? Em ciência de computação. É um engenheiro doutor, né? Se formou na Universidade de Nova York, Estados Unidos, certo? Estudou ciências, estudou campo elétrico e campo magnético, certo? Então, o Alfred remonta a mais de 100 anos ao Tesla original. Nicholas, que é um engenheiro cientista, inventor sérvio americano, que é da Croácia, que é o Tesla, o cientista Tesla é da Croácia, um sérvio americano, morou nos Estados Unidos. Ele surpreendeu o público na década de 1890 ao usar o campo elétrico alternado para iluminar lâmpadas fluorescentes desconectadas. Então ele fez lá um campo elétrico alternado, certo? Preste bem atenção.
campo elétrico alternado. Então, esse tipo de aplicações aqui, alternado, ele gera um campo alternado, certo? Ondas eletromagnéticas no espaço para acender lâmpadas, para iluminar lâmpadas. Isso aqui foi feito um teste pelo cientista Tesla na época e deu certo essa experiência, certo? Isso foi um estudo do cientista Tesla na época. Não lhe acendeu lâmpadas com essa pesquisa. Acontece que hoje nós estamos aí com os carros elétricos, né? Uma nova tecnologia, carregamento de baterias. Hoje se carrega bateria através de sistema solar, se carrega bateria através de rede elétrica pública, mas conectado na rede. Então, a nova tecnologia hoje é para você carregar uma bateria sem fios, ou seja, desconectado da rede e de qualquer fio, certo? Através de campos elétricos. Então, o que se aplica hoje para se carregar uma bateria? Você tem que aplicar o campo elétrico e não o campo magnético ou alternado. Você não pode aplicar um sistema alternado, magnético alternado para carregar a bateria, certo? Aí foi que o fracasso da pesquisa do cientista Tesla são os campos magnéticos alternados que você não pode aplicar para carregar a bateria. Então aí é o fracasso do cientista Tesla, certo? Porém, a pesquisa do cientista Tesla deu certo para acender lâmpadas, certo? O chamado campos magnéticos alternados. Mas ele é prejudicial, certo? Porque os campos magnéticos alternados, ele pode aquecer condutores elétricos, ele pode aquecer metais, certo? Quando você tem vários condutores elétricos passando em um bandejamento, fiação elétrica mal organizado, ele pode interferir nos outros condutores elétricos, as ondas eletromagnéticas, chamado campo magnético, pode aquecer os fios. Já teve casos em São Paulo que os fios estavam aquecendo com baixa corrente, mas os fios estavam esquentando muito. Então são os efeitos dos campos magnéticos alternados. Então não se aplica campos magnéticos alternados para carregar a bateria desconectada, certo? Então, o que se aplica hoje na nova tecnologia para carregar baterias desconectados, sem fio? É o campo elétrico, certo? Você tem que aplicar em campos elétricos e não campos magnéticos alternados, certo? Aqui você vê, ó, energizados pelas ideias do Tesla, os cientistas franceses planejaram a sua própria versão de energia sem fio que transferiria energia por meio de campos magnéticos alterados. Então isso aqui você não se aplica para carregar baterias. Isso aqui foi a experiência científica do cientista Tesla. Na época deu certo para acender lâmpadas, mas não dá certo para carregar baterias, certo? Em vez de campos elétricos. Então ele teria que aplicar campos elétricos e não campos magnéticos alternados para carregar baterias, certo? Entenderam? Desconectados, quer dizer que não existe nenhuma fiação elétrica, certo? Para carregar baterias, certo? Então não deu certo essa experiência do cientista Tesla. Foi feito vários experimentos com campos magnéticos alternados, não deu certo, nem para carregar bateria, nem para alimentar bondes, não deu certo, tudo bem? Não quer dizer que o cientista Tesla é um fracassado. As experiências deles deu certo naquilo que ele estudou, fez teste experimental, deu certo. Toda a experiência do cientista deu certo. Porém, para carregar baterias elétricas, bateria para veículos elétricos, não deu certo. Bondes elétricos não deu certo, certo? Entendeu até aí? Certo, pessoal? Vocês entenderam até aí? Então aqui tem a bobina, né? Um projeto de uma bobina, é um campo magnético. Então isso aqui não se aplica para
para carregar baterias elétricas, não se aplica esse tipo de bobina. Entendeu? Carregamento sem fio combinado das duas comunidades muito diferentes, eletrônica de alta frequência e eletrônica de alta potência, para criar um novo campo, permitir novas aplicações. Então, hoje se aplica campo elétrico para carregar bateria. Então, a transferência de energia sem fio é baseada na mesma física subjacente usada para enviar mensagem por meio de ondas de rádio. Isso aqui é por ondas de rádio, né? Aquelas ondas eletromagnéticas, sem fio, tal. Aí, ó, como estudante do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Freide é um engenheiro eletricista, e especialista também em computação, doutorado. Tinha um interesse apaixonado na eletrônica de radiofrequência usada para comunicação no espaço profundo, certo? Então isso aqui ele aplicou, isso aqui já é uma experiência científica antiga, isso aqui é radiofrequência, é muito antigo isso aqui. Isso aqui deu certo, né? O sistema funciona em rádios, comunicações, telecomunicações, isso aí já vem usado há muitos anos. Então eles querem aplicar essa radiofrequência, ondas de radiofrequência para carregar baterias à distância, né? Através de campos elétricos, chamado campo elétrico, não campo magnético. Entendeu? Aqui, em 2014, o AFRID começou a explorar o potencial de reviver o truque original de Nikola Tesla de manipular campos elétricos. Presta atenção, manipular campos elétricos, mas com frequência e potências muito altas. Quer dizer, hoje, para você carregar uma bateria em 5 minutos, sem desconectado da rede, você vai precisar de quê? Campos elétricos. O que mais? Altas frequências. O que mais? Potência muito alta. Preste bem atenção. Para você carregar uma bateria hoje, nem em sua casa não pode. Até porque você não vai poder carregar essas baterias desconectadas com campos elétricos, altas frequências e potência muito alta. Você não vai poder carregar essas baterias na sua casa. Por quê? Porque a potência é altíssima. Eu estou só lendo o texto aqui. Eu não tenho nenhum exemplo aqui para dar, mas suponhamos assim. Hoje, preste atenção para a máquina de calcular. Eu estou lendo apenas o texto. Isso aqui eu estou pegando um texto científico dos Estados Unidos para me explicar. Isso aqui tem que ser através de matemática. Certo? Para me explicar esse pequeno texto que vocês estão vendo aí, ó. Em 2014, o Alfred, que é um engenheiro eletricista, especialista em computação, doutorado, ele é doutor, começou a explorar o potencial de reviver o truque original do cientista Nikola Tesla de manipular campos elétricos, mas com frequência e potência muito altas. Por exemplo, você vê que você vai se assustar. Por que você não pode usar esse sistema na sua casa? Você pode usar esse sistema onde? Você vai poder usar em rodovias, BR, rodovia e semáforo. E você vai ter que carregar essa bateria no tempo 5 minutos no máximo do seu veículo. Mas com que? Com altas potências. Por exemplo, você tem uma bateria, por exemplo, de 90. Você não precisa. Você tem uma bateria de 90 kWh do seu carro. Você vai ter que carregar essa bateria 100%? Nunca, jamais. Até com essas tecnologias desconectadas da rede, você nunca vai usar isso aí. Se você usar no máximo a metade de 90. Com essas novas tecnologias de campos elétricos,
desconectadas, sem fio, certo? Carregamento sem fio, chamado carregamento sem fio. Você não precisa usar grandes baterias. Se você já tem uma bateria de 90 kW no seu carro, você vai usar 90? Claro que não. Com esse sistema, por exemplo, eu vou usar só a metade, por exemplo, 0,5%, 50%. Então eu só vou usar de 90, só vou usar 45 kWh. Certo? Se eu quero carregar essa bateria em 5 minutos, qual é a potência? Você vai se assustar. Você vai se assustar. Porque em 5 minutos, você vai ter que multiplicar 45 vezes 12. Dá 540. Por que 12? Porque se você pegar 60 dividido por 5, vai dar quanto? 12. Se você multiplicar por 45, 540 kW, ou seja, 540 mil kW. Você vai poder instalar isso na sua casa. A potência é altíssima, altíssima. Mas você vai usar essa potência gigante para carregar a sua bateria em 5 minutos. Aonde? No semáforo. Você para lá no semáforo, você está carregando o seu carro. Você pode carregar seu veículo, claro que você não vai ficar no semáforo 5 minutos. Acho que um tempo máximo no semáforo aí é 2 minutos, no máximo, que eu estou botando. Então, quer dizer, em 3 paradas no semáforo, você já carregou essa bateria 50%. Certo? Então, você não precisa de uma bateria tão grande para as novas tecnologias no futuro. Você não vai precisar mais carregar seu carro em sua casa, carro elétrico. Você carrega na rua, no semáforo, na BR, viajando. Então não existe mais aquele carregamento de veículo elétrico em casa. Então você carrega na BR, no semáforo. Não existe mais aqueles postos de carregamento, se preocupar em ficar em posto, em fila. Acabou aquilo ali. Então isso aqui todas são as tecnologias do futuro. Certo? Vocês entenderam até aí, pessoal? Então, olha para você ver. Se carregar uma bateria em 5 minutos, você vai precisar dessa potência gigante. Gigante. Mas para funcionar como? Tá bem aí mostrando. Do espaço profundo das rodovias e armazéns. Então, isso significa que você pode carregar essas baterias nas rodovias e semáforos no tempo de 5 segundos. Para uma bateria de 90 kWh, você não precisa usar 90 kWh, só a metade, então você vai precisar de uma potência gigante, 540 kW ou 540 mil watts. Já pensou? Se você fosse usar quantidade de painéis, digamos, painéis solares de 500 kW, de 500 watts, olha a quantidade de painéis que você usar aí, 1080 painéis. Só para carregar essa bateria. Conectada, preste atenção, conectada com fio. 1080 painéis no seu telhado, não tem espaço para você carregar uma bateria em 5 minutos. Chamando, você vai encontrar esse espaço. Então, esse sistema é aplicado aonde? BR semáforos. BR semáforos. Aqui eu tenho um vídeo que era passar. Isso aqui é um circuito, a tecnologia de carregamento sem fio aproveita a potência dos campos elétricos. Você vê que hoje, na nova tecnologia, ela ainda não está funcionando, certo? Na BR, semáforo. Mas no futuro, o que vai ser aplicado? É os campos elétricos, não campos magnéticos alternados, que é do cientista Tesla. Então, aquele projeto do cientista Tesla, do campo magnético alternado, aquele ali fracassou. Então não se aplica para carregar a bateria. O que se aplica hoje para carregar a bateria se dá o nome de campos elétricos. Então você procura estudar, você que está fazendo engenharia, curso técnico. Então você vai ter que estudar muito campos elétricos, certo? Então procura estudar campos elétricos, porque isso aí é a nova tecnologia para carregamento de baterias sem fios, para veículos elétricos. Então, você vê, você precisa uma atenção grande, mas aumenta a atenção.
Quer dizer, hoje, para você carregar uma bateria com 540 kW, você vai precisar de uma tensão gigante, gigante. Não é uma tensão pequena. E você vai trabalhar com é, campos elétricos. Então você vai precisar de uma tensão altíssima. Mas que tipo de tensão é essa? É de corrente contínua, só que é uma tensão pulsante. Quando o carro está passando aquelas faixas lá, que é aquelas faixas não é contínua, aí vai dando os pulsos, gera uma corrente alternada, aí vai retificada para carregar a bateria, certo? Eu tinha um vídeo aqui para passar para vocês do carregamento de veículos elétricos, um vídeo demonstrando. Isso aqui é uma apresentação, né, estudante de doutorado, apresentando aquela experiência do cientista Tesla, né, do campo magnético alternado para acender lâmpadas fluorescentes, qualquer tipo de lâmpada, né? Essas lâmpadas aí funcionam com corrente alternada. Então, há muitas perguntas de infraestrutura que são feitas quando você diz, ok, vamos habilitar veículos elétricos. A Frid disse como funciona essa sociedade. Se todos os veículos elétricos Se todos os veículos do país fossem elétricos, você precisaria de muitas tomadas para conectada. Não temos esse tipo de energia disponível em nossa casa para poder carregá-los muito rápido. Então, hoje você não pode carregar um carro elétrico em 5 minutos. Você pode carregar em carro elétrico por hora, ou seja, aí 2 horas, 1 hora, mas você não pode carregar um carro elétrico por minuto. Essa tecnologia é do futuro, mas como é que você vai poder carregar esse carro elétrico em 5 minutos? Através de campos elétricos. Você só pode carregar através de campos elétricos, certo? Você não pode carregar um veículo elétrico em 5 minutos conectado na rede ou no sistema solar, certo? Porque a potência é altíssima. Olha, ó. Pesquisa abre caminho para carregamento sem fio de veículos elétricos. E nós temos exemplo aí aqui do vídeo do YouTube apresentando carro carregando carregamento sem fio, né? Carregamento sem fio de veículos elétricos em movimento, né? Daí o professor, o Arran, a Frid, professor engenheiro eletricista de computação. Se formou nos Estados Unidos. Tem aquela universidade privada nos Estados Unidos. Você vê que essa faixa, ó, você vê que essa faixa ela tá pontilhada, ó, tá vendo? Essa faixa ela tá pontilhada por quê? É para gerar os pulsos. Aí a corrente contínua. É como se você estivesse abrindo o interruptor, abrindo e fechando, para gerar os pulsos alternados. E aí depois ele é retificado para a corrente contínua. Então aquelas faixas, é, ela é pontilhada para gerar os pulsos, para gerar corrente alternada.
Para que serve essas faixas pontilhadas aí? Você tá vendo que tá aí o campo elétrico. Você tá vendo essas linhas pontilhadas. O carro tá em alta velocidade. Isso aqui é como se fosse um chaveamento. Tá vendo? Esses pontilhados, essas linhas pontilhadas, era para gerar os pulsos. Isso aqui está em corrente contínua, isso aqui não vai matar motorista nem nada, isso aí tudo é corrente contínua. Então, esses pontilhados aqui é para gerar os pulsos, para gerar o alternada, para transformar, para, no caso da bateria 400 volts, certo? Alternado. Aí é retificado para carregar a bateria. Quer dizer, é uma corrente contínua, pulsante, que é para poder gerar os pulsos para transformar em alternada, certo? Mas alternada em baixa tensão, porque essa contínua aqui ela é alta tensão, mas não é prejudicial para o carro, não é prejudicial para os seres humanos. Enquanto com a alternada ela vai ser baixíssima, lá só para carregar a bateria, certo? Ela é contínua, ela passa para alternada, depois de alternada ela passa para contínua novamente, certo? Então essas linhas pontilhadas é como se fossem interruptores abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, que é para criar os pulsos para gerar uma corrente alternada de baixa tensão. Entenderam aí? E essa corrente alternada de baixa tensão vai ser retificada para carregar as baterias. Então isso aí é chamado campo elétrico. Campo elétrico. Campo elétrico. Entenderam até agora? É campo elétrico. Então aqui nós temos aqui um modelo de campo elétrico, certo? Então o título do vídeo, como eu havia falado, é Carga Completa EV em 5 minutos. Invenção do cientista Tesla fracassou. Sim, fracassou. Por quê? Se todos os veículos do país fossem elétricos, você precisaria de muitas tomadas para conectá-lo. Isto é, para a bateria desconectada da rede de sistema solar. Certo? Desconectado. Não temos esse tipo de energia disponível em nossas casas para poder carregá-los muito rapidamente. Ou seja, no tempo de 5 minutos. Então você não tem essa energia disponível na sua casa, certo? Então Tesla fracassou. Campos magnéticos alternados não servem para carregar a bateria desconectada. Então essa aí foi a experiência do cientista Tesla, foi os campos magnéticos alternados. Ele trabalhou muito com motores de corrente alternada, sistema alternado, mas não se aplica para carregar baterias de veículos elétricos, certo? É isso que não estou dizendo que a experiência dele deu errado. Toda a experiência dele deram certo. Mas só que a experiência dele, do cientista, não serve para carregar baterias. Entenderam até aí? O principal desafio é que os campos elétricos gerados por tensões prontamente disponíveis são bastante fracos. A equipe de Fried compensa aumentando a tensão e operando o sistema em frequências muito altas para alcançar grandes níveis de transferência de energia. Para você fazer uma transferência de energia desconectados, você tem que ter uma frequência alta, certo? E uma tensão muito alta. Por exemplo, olhe para cá. O que é um campo elétrico? Isso aqui é a nova, isso aqui vai revolucionar o mundo no futuro. Onde vai ser aplicado isso aqui, o campo elétrico? Que é o voltímetro. Viu como ele é aplicado nas BRs, rodovias, semáforos, avenidas, ruas. Ele é chamado VM, voltímetro, que é o campo elétrico. Então, o que é importante hoje na revolução do mundo, nas tecnologias, para você, por exemplo, carregar uma bateria de um veículo elétrico? É o campo elétrico. Volt. Isso aí que é o voltímetro. Então, se você dividir qualquer potência, não interessa qual é a potência. Hoje, qual é a potência máxima? Preste bem atenção que esses cálculos é muito importante. Você que está fazendo engenharia, você está fazendo doutorado nos Estados Unidos, você está fazendo doutorado nos Estados Unidos, você está fazendo engenharia, você está fazendo curso técnico. Então preste muita atenção hoje para esse cálculo aqui que é muito importante
para a revolução de baterias desconectado de rede elétrica e do sistema solar. Estão desconectados, né? Estão funcionando através de campos elétricos. Tá aqui o nome. Estão funcionando através de campo elétrico. Então estão desconectados, é isso? Então, digamos, hoje, qual é a potência máxima que você pode usar hoje em sua residência conectado na rede ou no sistema solar? Então é 22.000 hoje, que é o trifásico, né? Essa aqui é a potência máxima que você deve utilizar para carregar uma bateria em 2 horas, por exemplo, 50%, uma bateria de 90 kW. Então a potência essa daí para você carregar em 2 horas, certo? Se eu dividir essa potência, preste bem atenção, pela tensão de 380 volts, a raiz quadrada de 2, que é 651, né? Dividido por 651, vai dar quanto? Dá 33, né? Porque se você pegar, ó, 380 multiplicado por 1,71, dá quanto? Ó, tá dando 649, né? Ó, não é esse valor não, 380 multiplicado pela raiz quadrada de 3, ó, dá quanto? 657. Eu multipliquei a tensão pela raiz quadrada de 3. Então, eu vou ter que dividir a potência para me encontrar a potência, para me encontrar o coulomb metro, que é esse 0,5. Então, eu vou ter que dividir a potência de 22 para me encontrar esse coulomb por metro. Eu vou achar o volt por metro. Veja só o que vai acontecer no campo elétrico. Que não vai dar para... Por que você não pode usar esse sistema na sua casa? Preste bem atenção. Porque é um sistema que é uma potência gigante. Exige uma potência gigante, exige uma alta tensão, exige uma alta frequência. É por isso que você não pode usar um campo elétrico em sua casa para carregar um carro elétrico. Então eu vou começar aqui por que você não pode usar esse campo elétrico na sua casa para carregar um carro elétrico. Então vamos lá, 22.000, né? Preste bem atenção, 22.000 dividido por 657. Isso aqui é a corrente elétrica. Ela vem para cá para o lugar de coulomb, que é no lugar, vem para o lugar de 0,5 coulomb por metro. Então ele vai ser substituído esse 0,5 por 33. Certo? Então eu pego 22.000 dividido por 33, vai dar 666 voltmetro, viu? Aí, se eu for aplicar ele no campo elétrico, não vai funcionar, porque são duas placas paralelas, como você viu lá no carro, no veículo. Você está vendo essa placa aqui, ó? Como fosse essa distância aqui, digamos que essa distância para cá fosse 30 centímetros. Digamos que seja 30 centímetros. Essa distância dessa placa para essa faixa aqui. Aqui é o chamado, são duas placas paralelas. Há um espaço entre as duas aqui onde gera o campo elétrico. Então se eu pegar, eu vou ter que ter um voltmetro aqui entre essas distâncias, chamado VM, ou Newton Coulomb, chamado voltmetro, ou Newton Coulomb, que é do cientista Newton. Newton Coulomb ou VM, voltmetro. Então, vocês entenderam? Ó, preste bem atenção para cá. Aí eu vou ter que puxar aqui a máquina. Eu encontrei esse valor. Isso aqui é voltmetro. 6666. Isso é aquele caso lá da besta, né? Que está na Bíblia. É um voltmetro. Se eu multiplicar por 30 centímetros, preste bem atenção. Digamos que esse espaço aqui está 30 centímetros. Ó. Digamos que seja 30 centímetros. Olha só o que vai acontecer. Porque você não pode usar esse sistema em sua casa, só pode ser usado em BR, em semáforo. Olha só o que vai acontecer. Se eu multiplicar por 30 centímetros, é 0,03, não tem, dá 20 volts metro.
Você vê que de 666 volts caiu para 20. Não tem a mínima condição de carregar essa bateria porque ela é de 400 volts. Então eu vou ter que usar uma tensão gigante para esse campo elétrico para poder carregar essa bateria nesse veículo. Você vê que só deu 20 volts. Porque eu tenho que isso aqui tem um espaço, pessoal. Aqui tem um espaço, ó. Isso aqui é em centímetro, pode ser 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. Isso vai depender da altura do veículo para essa chapa aqui, né? E tem a faixa, mas essa chapa aqui para gerar o campo elétrico. Certo? Então aqui deu 20 volts metro, então não tem mínima condição, porque a tensão dessa bateria lá do fabricante é 400. Aí está muito longe para 400. Então não dá. Então voltando aqui. Vamos voltar lá de novo. Então, para uma potência idêntico a 22 mil watts, eu teria que usar quanto? Então vamos lá. Se eu tenho a bateria Tesla, eu já comprei o carro Tesla, eu quero carregar essa bateria em 5 minutos no campo elétrico. Lá na BR e no semáforo. As tecnologias lá para 2050, digamos. Já estou fazendo aqui os cálculos lá para 2050. Digamos que nós estamos em 2050, nós estamos em 2024. Digamos que eu já estou em 2050. Certo? Estou projetando aqui como é que vai funcionar. Então é o seguinte. Se eu tenho uma bateria de 90, eu não preciso usar essa bateria. Está lá no meu veículo Tesla. Está lá essa bateria de 90. Eu só vou usar 50, certo? Então é 45. Se eu só quero usar, então nesse caso eu só vou usar 45. Pronto. Eu não quero usar 90. Não há necessidade de eu usar 90, certo? Até porque na BR onde eu estou passando está carregando meu veículo. É rápido, é 5 minutos. Então para que eu quero uma bateria gigante no meu carro? Você vê que o campo elétrico ele é muito importante, que eu reduzi uma bateria de 90 kW do meu veículo para a metade. Porque sempre meu carro vai ter carregado, sempre vai ter carregado. Na BR, no semáforo. Então não há necessidade de ter uma bateria gigante. Então basta uma bateria pequena, certo? Então, se eu pegar esses 40 multiplicado por 12, olha a potência que vai dar. Vai dar 540 kW, ou 540 mil kW. Então, para mim ter aquela corrente que eu fiz o cálculo anteriormente, que é aproximadamente de 30 amperes, qual é a tensão que eu devo aplicar para essa potência de 540? Que eu tenho que multiplicar por 1000. Qual é a tensão que eu devo aplicar para essa potência? Isso aqui é uma potência para carregar o carro elétrico no campo elétrico em 5 minutos. Você vê que é uma potência gigante e jamais você pode usar na sua casa. Qual é a tensão que deve ser aplicada para essa potência? A potência é 17.300 volts, dividido por 17.300 volts. Aí, ó. Aí a corrente, pessoal, 31 amperes, baixíssima, 30 amperes. Mas eu apliquei uma tensão de 17.300 volts, certo? Entendeu aí? Vocês entenderam até aí agora? Então tá aí, pessoal, esse é um novo projeto do campo elétrico que exige uma alta potência, alta frequência, certo? E alta potência, alta frequência e alta tensão. Então nunca se esqueça dessas três grandezas no campo elétrico para você carregar uma bateria desconectada. É alta frequência, alta potência e alta tensão, certo? Entenderam até aí? Então tá aí, ó, nova tecnologia que nós estamos em 2024, então nós estamos aqui tratando o assunto para 2050, que já vai funcionar. Então tá aí, o sistema elétrico, o veículo elétrico vai dar certo. Vai dar certo não, já deu certo aqui nesse vídeo, já está dando certo, que o veículo elétrico é o futuro. Que o veículo elétrico é o futuro, que acabei de apresentar para vocês, que você pode carregar seu veículo elétrico no semáforo e pode carregar o seu veículo na BR num tempo de 5 minutos.
certo? Tá bom? Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Dê um gostei. Se inscreva no canal, pessoal. E até a próxima aula aí, se Deus quiser. Tá bom? Pois é, pessoal. Tá aí as universidades nos Estados Unidos, como acabei de apresentar para vocês sobre o campo elétrico. Mas hoje existem universidades, escolas que estão aplicando a lei de Ohm em curso de energia solar que você não pode aplicar. Nos Estados Unidos, agora que ele está fazendo esse estudo aí de carga das baterias de veículos elétricos sem fio, mas não tem nada definido ainda, essa fase experimental. Mas você não pode estar aplicando lei de Ohm em sistema de energia solar, campos magnéticos. Campo magnético você não pode aplicar em sistema solar, você só pode aplicar campo elétrico, certo? Então existem muitos assuntos dentro da eletrotécnica que você não pode aplicar no sistema solar, certo? Então obrigado aí, até a próxima aula, pessoal.